Pensa rápido. Se eu te pedir para escolher um exemplo de masculinidade, o que te vem à cabeça? Um jogador de futebol? Um herói do cinema ou dos quadrinhos? Um ator famoso? Por que será que ser homem, em pleno século XXI, ainda é associado à força e à capacidade de conquista? O que isso tem a ver com machismo e como a gente, sem perceber, ensina nossos meninos a manterem viva essa cultura? Hoje a gente vai conversar sobre a criação dos meninos. E os nossos convidados são a pedagoga Cláudia Reis, o psicanalista e psiquiatra Sérgio Zay-Reift e Débora Marinho, gestora pública. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio do Canal Saúde. Começo com você, Débora. Você, além de ter 2 meninos e uma menina, também tem irmãos, ou um irmão, né? Um irmão. E várias irmãs. 4. Como é que você percebe a diferença na criação dos meninos, seja na sua época de infância e hoje lidando com os seus filhos? É muito diferente a forma com que o meu irmão foi criado e a forma com que eu crio os meus filhos, porque era muito isso. As meninas vão aprender a cozinhar, deixa seu irmão quieto, ele vai consertar a porta do armário quando cair, assim, né? E os meninos lá em casa veem eu e o pai dividindo as tarefas basicamente da mesma forma. É claro que cada um faz mais uma coisa que tem mais habilidade que o outro. Eu cozinho mais que ele passa mais roupa que eu. Mas eles veem todo mundo fazendo tudo, então é bem diferente, né? Eles querem cozinhar, eles querem começar a fazer tudo também. Então acho que já começou dividindo, né? Meu irmão nunca cozinhou. Sérgio, você faz parte de um movimento, né? Homens Libertem-se, e também tem 2 filhos. Como é que você vê esse momento que a gente está vivendo, que a Débora já traz aqui algumas diferenças, né, das últimas décadas para cá, mas ainda existe uma cultura fora de casa, né? O que é o homem se libertar dessa cultura? Como fazer isso? Bom, se eu soubesse, eu mesmo já tinha me libertado. Não sei exatamente uma receita para isso não, porque mesmo antes de nascer, a gente já está banhado na cultura pelas expectativas que os pais têm em relação aos filhos. Então, se libertar de uma cultura que pressupõe e que instila nas pessoas modos de ser ditos masculinos e femininos, se libertar disso é impossível. Isso está quase na nossa célula, no nosso DNA. A cultura é quase nosso DNA, se é que não é. Tem igual valor, igual importância. Então, como se libertar dessa cultura que pressupõe que determinados comportamentos são masculinos e quem deles se afasta não é necessariamente masculino, se libertar disso é uma tarefa para a vida inteira. Posso falar de mim, com meus filhos. Se bem que meu pai é o exemplo de masculinidade, você perguntou assim na entrada do programa, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi meu pai. Meu pai, enfim, tinha sido alfaiate lá na terra dele, fazia roupa em casa, me carregava no colo, era um sujeito sensível. Então, eu mesmo não tenho esse exemplo, digamos, estereotipado de uma figura masculina. Então, para mim, a primeira figura de masculinidade que me vem é meu pai, como exemplo de identificação. Acho devo ter transmitido coisas semelhantes a meus filhos, pelo menos assim espero, pelo menos é o que eu vejo neles, são adultos, são homens que eu considero legais, bacanas, sensíveis, enfim, nesse sentido, não deixa de ser uma reprodução minha, com as características deles. O modelo é muito reaplicado, de certa forma, né? Você reproduz ali o que você viu seu pai passar para você, mas né? é claro que sempre transformando. Meu pai chegava em casa para almoçar, se sentava e minha mãe fazia o prato para ele. Tem esse tipo de coisa que era da cultura dele, mas sempre foi um sujeito extremamente respeitoso, delicado, sensível. Mas, novamente, escapar dessa cultura, hoje em dia eu já sou adulto, velho, já é mais fácil, mas na época de garoto foi muito difícil, muito complicado. A gente vai voltar nisso já já. Cláudia, como é que a gente passa essa cultura de geração para geração? Que tipo de mensagem um menino, desde pequenininho, escuta e vê para reproduzir isso, às vezes até de uma forma violenta ao longo da vida contra a mulher, por exemplo? O Sérgio trouxe bem, assim, quando a nossa mãe engravida, junto com ela vem uma série de expectativas com relação àquele bebê, né? A primeira pergunta que se faz a uma mulher quando ela está grávida é menino ou é menina? E isso não é à toa.
É porque a partir dali nós vamos começar a construir uma série de esquemas para criar um menino ou criar uma menina. No nosso caso aqui, a gente está falando hoje sobre criação do menino. E assim que o menino nasce, ele já começa a ter uma estrutura mais formal e mais endurecida, né? A cor que é o azul, a cor mais fria, não é a cor mais alegre. São as performances sociais que ele tem que ter, que seja mais dura, mais firme, que não pode chorar, que não pode ser sensível, como o Sérgio trouxe. Então, a nossa estrutura social, em várias instituições, não apenas na família, ela já vai ratificando quais são esses construtos que o menino precisa seguir. E quando ele se afasta disso, porque eles se afastam, porque as pessoas são permeáveis, são sensíveis, ele, de alguma forma, recebe uma reprimenda. Então, se ele pega uma boneca, alguém já diz, não, isso não é coisa de menino. Se ele insiste, em alguns casos, ele pode sofrer até uma violência física. E aí ele vai construindo esse perfil de masculinidade para que ele possa exercê-lo na sua fase adulta, né? Eu queria até citar, no caso, existe um documentário que eu super indico para todo mundo que está assistindo, que é o The Mask You Live In. Eles colocam uma questão que eu acho que tem muito a ver com isso que você está trazendo, Cláudia. Eles dizem que o menino, quando tem entre 6 e 8 anos, ele precisa decidir inconscientemente se ele vai ser opressor ou oprimido, se ele vai sofrer o bullying ou se ele vai praticar o bullying na sua masculinidade, né? E ali esse menino que define por ser o opressor, ele vai realmente impor ali a força dele o tempo todo. Sérgio, você lembra de situações na sua vida desse momento aí liminar, de você... Eu só não sei se foi dos 6 aos 8 anos ou se foi durante muito mais tempo, durante toda a adolescência. Mas a partir desse momento se percebe isso, né? Se considera que essa idade é a idade que antigamente as crianças entravam na escola. Antes disso, com pai e mãe, tem muito mais os modelos de identificação paterno e materno. Então, a saída para o mundo, a escola, os colegas que trazem os seus próprios mundos, as suas próprias culturas, os seus próprios pai e mãe representados dentro deles, começa o embate. Então, quando o documentário fala que é dos 6 aos 8 anos que essa escolha se dá como algo que não pode ter sido feito antes e que é definitivo, a partir de então não tem mudança, é bastante categórico e bastante taxativo. Eu não sei se dá exatamente assim. É mais subjetivo, né? Ao longo da vida para o menino. Cada um na sua história, no seu momento. Enfim, para mim foi mais difícil a pré-adolescência e a entrada na adolescência. Eu acho que vale a gente pensar um pouco sobre o que o Sérgio está falando, nessa entrada na escola, porque, em geral, a gente costuma dizer que a escola não trata desses assuntos. E como tratar desses assuntos se você vem de vários núcleos familiares com formações diferenciadas? A família da Débora faz divisões do trabalho dentro de casa com a maior tranquilidade. Outras famílias podem não fazer isso. O grande papel, na minha opinião, da escola é justamente esse, é fazer equalização do que é público e o que é privado. Os conceitos da Débora, os conceitos de outras famílias, precisam estar convivendo nessa escola dentro de uma equalização pública. E isso é o nosso primeiro exercício de cidadania. De equilíbrio, né? De equilíbrio. Dessas forças todas, né? Exatamente. Bom, eu tenho que fazer um intervalo rapidinho e voltar com uma matéria que também vai trazer muitos elementos para a gente. E depois quero saber como é que se você percebe isso já com o seu filho ali. Seu filho é bem pequenininho ainda, né? O mais velho tem 6 anos e está numa fase de o que é de menino, o que é de menina. Olha, pergunta algumas coisas. É o momento de se descobrir mesmo, né? A sociedade, na verdade, acaba questionando tanto que ele precisa refletir a respeito disso. Bom, então a gente vai assistir uma matéria e trazer alguns elementos para essa discussão da gente. Então, no próximo bloco, você vai ver que nós fomos a uma escola de ensino médio no Rio de Janeiro, ouvir o que os estudantes pensam da criação dos meninos e como isso impacta na vida deles. O intervalo é muito rápido, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre a criação dos meninos. E nós fomos a uma escola de ensino médio no Rio de Janeiro ouvir o que os estudantes pensam da criação dos meninos e como isso impacta na vida deles. Qual o personagem do cinema ou da TV que vocês mais se identificam? Eu acho que o Tony Stark, né? Porque ele tem a vida que todo homem sonha, pelo menos que eu conheço, que é carros bons,
casas grandes, né? É um homem bem-sucedido, inteligente. E você é o super-homem, né? Eu acho que uma personagem que me identifico muito é a Amélie Poulain. Ela é muito altruísta porque o filme todo fala de como ela se viu feliz fazendo as outras pessoas felizes. E ela também é alguém que é muito desapegado, porque ela simplesmente quer ser feliz a partir do momento que ela sabe que ela está fazendo os outros felizes e o resto não importa. E na família de vocês? A minha mãe, porque no meu caso, meu pai nunca foi presente. Ele nos abandonou quando eu tinha só 2 meses de idade. Então, sempre foi eu e minha mãe contra o mundo. O meu avô, né, pela história de vida dele, que ele é um imigrante que veio da Espanha depois da Guerra Civil, né? Veio para o Brasil sem nada e construiu tudo que ele tem, tudo que a minha família tem. E foi um homem bem forte, teve que passar por muita coisa na vida e eu acho que eu queria ter metade da força que ele tem para conseguir alcançar meus objetivos na vida. O que vocês conversam entre si? Muita coisa, né? Eu acho que basicamente homem conversa sobre mulher e futebol, né? Pelo menos. Ou não. Tem esse estereótipo, mas eu gosto de conversar sobre coisas profundas. Às vezes política, às vezes série, às vezes filme. Várias vezes eu já deixei meu discurso mais variável dependendo dos homens que me circundavam. Então, se eu percebo que eu estou no meio de uma galera que só fala de certa coisa, como futebol, que não é algo que eu entenda, sinceramente, eu tento, legal, pô, o Flamengo tá aí, né, não sei o quê. Pornografia. Vocês veem pornografia? Você sendo homem, assim, tipo, você meio que é obrigado a entrar nesse mundo, né? Tipo, quando você é criança, assim, criança, tipo, 10, 11 anos, e seus amigos já começam a falar sobre isso, aí você vai ver o que é. E acaba que até nos grupos de rede social você já recebe vídeos sobre isso sempre. Então, e a pessoa que não consome esse produto já é vista como tem alguma coisa errada, né? Tipo, pô, ele não gosta, estranha. Qual o tipo de bullying mais comum que os homens sofrem? Eu fui um garoto que nunca gostei de futebol. Eu gostava de jogar vôlei queimado e eu sempre joguei com as garotas. Eu tenho certeza que os garotos me viam como gay, não como porte. O que vocês fazem quando se sentem tristes? Eu acho que é muito errado aquela ideia que a gente tinha quando pequeno de que homem não chora. Por quê? Eu particularmente me sinto mal, eu nunca chorei na rua. Então, eu acho que quando você é homem, as pessoas esperam que você esconda um pouco mais seu sentimento de tristeza, assim, como vem como um ponto fraco. You are a worthless pansy ass who is now weeping and slobbering like a 9-year-old girl. Eu já percebi muito isso. Que, tipo assim, os garotos, eles não têm uma relação, alguns não têm uma relação muito profunda. Tipo, eles são amigos há muito tempo, mas eles não veem amizade como talvez algumas garotas veem. Eles não expressam sentimentos, eles não falam sobre, tipo, tô triste, tô mal, o outro consola, não pode consolar, porque você pode. Você não pode ter muito contato físico, até na forma como se cumprimentar, né? Que é, tipo, menina dá um abraço, dá um beijinho na bochecha, a gente só isso. O único contato que a gente tem com o nosso amigo é isso, apertar a mão e no máximo, quando é muito amigo, você abraça e dá tapa nele, nas costas. Entendeu? Então essa é a forma que a gente aprendeu a demonstrar nosso sentimento. Quando geralmente os homens estão mais bêbados é quando abraça, quando se solta, né? Diz que ama o amigo, que você... Como é que é a palavra que usa? Eu te considero muito. O que não é coisa de homem? De acordo com a sociedade é não chorar, não demonstrar fraqueza, sempre tomar liderança, ser aquela pessoa que é líder, que você protege o resto da sua comunidade, que você tem um pensamento crítico sobre tudo, que você é a voz da razão. Vocês já ouviram a expressão seja homem? Sim, várias vezes, constantemente, quase todo dia, na verdade. Principalmente quando você tá com nojo de alguma coisa, tipo, você tá andando na rua e tem uma barata, e sei lá, você se assusta e... tá com medo de barata? Vira homem, pô. Você pode ter medo de barata. Mulherzinha. Você é mulherzinha. Tipo... Vocês têm medo de quê? Eu, pelo menos, tenho medo de não poder me expressar só porque eu tenho que ser o modelo de homem. Só porque eu tenho que ser aquele que anda na frente de tudo, aquele que comanda tudo. O que define para vocês a masculinidade? O que é ser homem? Você ser homem é você ser quem você é quando tem outros te observando. Porque é muito difícil você assumir quem você é. É muito fácil, na verdade, assumir quem você é entre 4 paredes. Mas quando você se comporta socialmente, você ser você como homem já define masculinidade em si. O importante é você não achar que só porque a sociedade manda você bater em alguém ou manda você cantar a mulher, você é homem por causa disso. Eu me vejo como homem, beleza, mas pra mim isso é uma coisa tão irrelevante. Porque eu sou João Guilherme, acima de tudo. Eu não acho que ser ou não homem, pelo menos como a forma como as pessoas olham pra mim e veem dessa forma, seja mais importante do que isso.
estamos de volta conversando sobre a criação dos meninos. Com a gente aqui no estúdio, a gestora pública Débora Marinho, a pedagoga Cláudia Reis e o psicanalista e psiquiatra Sérgio Zayhaift. Gente, a gente viu os meninos, os adolescentes, os jovens, trazendo várias questões dessa opressão que o machismo também faz deles vítimas, né? E aí, uma das coisas que me chama a atenção e que eu acho que é muito importante para essa discussão é a questão da paternidade. Um deles fala que teve pai ausente e diz, sou eu e minha mãe no mundo. Né? E muitas vezes a gente escuta também repetidamente o dizer que quem cria os homens são as mulheres. O que também, para mim, é uma fala extremamente machista, não é, Cláudia? Assim, quer dizer, a mulher já é responsável também por isso. Qual a importância da paternidade, da ausência desse pai também na criação desse menino que reproduz essa opressão? Eu penso que essa noção de que a mulher cria os homens ratifica mais uma vez esses papéis do feminino e do masculino, né? Então, a creche pertence à mulher, a criação do menino depende da mulher, e mesmo que o pai esteja ausente desse processo, porque historicamente ele não foi acostumado a cuidar disso, de alguma forma, a sua presença como um homem numa relação familiar já está educando. Independente do pai se envolver com aquela educação, mediar diretamente, a própria postura dele dentro do lar já educa. Então, a gente tem que meio que borrar um pouco esse conceito de entender que os pais têm essa responsabilidade de participar. Mas mesmo aqueles que acham que lá com a sua mãe, né? A gente ouve muito isso. O que eu faço? Não, vai lá com a sua mãe. Essa postura já diz muita coisa da construção de masculinidade para esses meninos, não é? E a ausência deles, inclusive, diz, a educação é a função da mãe. Eu não preciso do meu pai nessa área, né? Eu vou sentir falta dele lá na adolescência, na hora de conhecer a sexualidade, de poder entender. Como é que é a relação do pai dos seus filhos com a sua filha pequenininha, com os meninos? Você vê diferença nisso por um contexto cultural mais amplo, Débora? Se reproduz ali de alguma forma? Vejo muito. E eu também escutei e já repeti isso, porque é uma eterna desconstrução. Tem como né? fugir disso, né? De certa forma. Filho é da mãe. Filho é da mãe, é a mãe que cria. Eu sempre ouvi isso. E com as crianças você acha que já chega sabendo, né? Já sei como é que eu vou fazer, e você vai se desconstruindo todos os dias com esses pequenos assuntos de onde você menos espera. Aparece uma situação que você fala, nossa, eu também sou machista, né? Eu também me coloco nessa posição. Então, a gente se acha desconstruidão, e um dia meu filho falou, eu posso... tem coisa de menino e coisa de menina, né? Eu falei assim, tem coisa de menina. Menina tem neném, menina amamenta o neném, o menino não consegue fazer isso. Aí ele falou, e o que mais? Eu falei, eu acho que é isso, as coisas que o corpo da menina faz e do menino não faz. E ele falou, você não falou de nada, de uma vantagem do homem, você só falou da vantagem da menina? Não, ele perguntou de diferença. Não, mas você falou que a menina é que tem neném, que amamenta, e o menino não. Qual é a vantagem do menino? Eu não sei, estou perguntando para ela. Ela tem filho, ela tem que ter o filho dela. Ele aqui no meio de 3 mulheres vai ser fuzilado, mas claro que não. Mas era basicamente esse momento, né? Eu vivo constantemente esse momento de parir e amamentar, mas ele estava perguntando isso, se tinha diferença. E eu coloquei essa que era a primeira coisa que vem da diferença real biológica, né, dos meninos e das meninas. E ele falou, então eu posso ir para a escola de maquiagem? O que você respondeu? Vamos falar sobre transexualidade nesse programa, se for o caso, né? Se chegar a tanto mais... Porque também é uma discussão que está se impondo cada vez mais, né? Por que não? E até que ponto isso significa um questionamento da sexualidade tão cedo também. Agora, não quero fugir desse nosso eixo aqui. Eu queria te perguntar uma coisa, Sérgio. Ali é citado várias vezes na reportagem a questão do futebol. Sabe jogar bola, você? Jogar exatamente não, mas eu entendo bastante. Por que será que o futebol, quer dizer, no Brasil, no caso, virou... Ou seja, o menino que não joga futebol, ele está fora desse contexto. E como é que isso se passa de geração para geração? Não dá para fugir disso? Eu diria que homens têm uma espécie de... Algumas coisas... Bom, a gente pode mudar de mulher, pode deserdar filho, pode até dizer que o meu pai e minha mãe, não concordo que eles sejam meus pais. Mas time de futebol ninguém muda. É algo que é quase atávico, é genético quase. Não tem como a gente... Essa escolha, nenhum homem abre mão de um time de futebol que escolheu lá quando era menino. O futebol tem essa marca na nossa cultura.
por que exatamente eu não sei. Suponho porque seja alguma coisa que eu posso dizer, minha identidade é essa. Eu sou Flamengo, eu tenho certeza de alguma coisa a meu próprio respeito. Eu posso ter dúvidas se meus pais eram meus pais mesmo, eu posso ter dúvidas até se meus filhos são meus filhos, eu posso ter dúvidas se a mulher que eu escolhi para me casar, se eu amo realmente depois de 40 anos, posso ter dúvida de tudo. Mas de uma coisa eu tenho certeza que é meu time de futebol. Isso me sustenta. Nem se questiona, é tão profunda e arraigada essa cultura que é inquestionável. Eu posso até duvidar do que é ser masculino. Se eu sou suficientemente masculino, suficientemente homem, ou se é um papel cultural ou biológico, biologicamente determinado. Mas time de futebol é algo que a gente não questiona. A entender, né? Ninguém muda. Agora, Cláudia, eu queria trazer aqui para o nosso contexto, aqui do nosso programa, a questão da violência contra a mulher. A gente está aqui falando o tempo todo muito dessa violência que sofrem os meninos. Até para a gente poder fechar um pouco essa separação, né, de que o machismo, ele é somente nocivo às mulheres. Ele é muito nocivo aos homens também, mas existe uma opressão que gera uma violência muito grande, né? Então, tem alguns dados que, por exemplo, demonstram que a maioria dos meninos que violentam sexualmente uma mulher na idade adulta, a maioria dos homens que cometem qualquer tipo de violência, foi violentado na infância. Como é que a gente quebra esse ciclo, uma vez que essa cultura é tão forte e que a cultura do estupro é tão naturalizada, né, em que a mulher, inclusive, é culpabilizada por isso? Ou seja, onde é que termina essa história? Porque tem gente morrendo, né? Essa é a pergunta... Mulheres morrendo o tempo todo por conta disso. Eu acho que essa é a pergunta de 100 milhões de dólares, né? Como é que a gente vai começar a lidar com isso de forma a construir novas masculinidades? Não sei se novas, mas pelo menos masculinidades mais fluidas e não tão rígidas. Uma vez eu ouvi de uma professora, que a gente estava conversando sobre gênero e sexualidade, ela disse assim, olha, eu falo para os meus filhos, se você pegar sem querer uma boneca, por favor, pegue pelos cabelos, rode e jogue longe, porque menino não pode lidar com boneca. E aí a reflexão que a gente começou a fazer foi a seguinte, mas como é então que ele vai lidar com a mulher dele? Com a namorada dele. Com o filho dele, né? Com o filho dele, com a filha dele. Porque, veja, através das brincadeiras, a gente vai elaborando o mundo e vai construindo esses conceitos. Então, quando a gente fala assim, olha, na escola, na idade dos filhos da Débora, por exemplo, a gente não fala de gênero e sexualidade, porque isso não é adequado a essa faixa etária. Vai despertar alguma curiosidade, algum interesse. Mas nós falamos o tempo inteiro de gênero e sexualidade, desde que sua filha entrou na creche, desde que seus filhos entraram na creche. A gente foi demarcando os papéis, seja pela brincadeira, seja pela forma da organização do espaço, o espaço do pátio, o espaço interno, né? Aos meninos, o espaço do futebol. É o espaço onde eles ocupam a quadra inteira e aí no recreio as meninas ficam relegadas a brincar de panelinha no cantinho. Então, parece que são coisas sem importância, mas é nesse ponto que a gente começa a construir legitimidade para a violência. Não é? Quando eu digo o espaço externo é do masculino, o espaço da força, o rapaz trouxe ali o espaço da liderança. A gente aguarda que todo homem seja o líder em todos os aspectos, inclusive nas relações afetivas. Então, essa construção da violência, ela não se dá exatamente pela violência física no primeiro momento. Ela vem sendo construída através de construtos conceituais, de relações entre homens e mulheres. E a gente começa em casa, mas também é muito reforçado nas outras instituições, sobretudo na escola, né? Com certeza. Fazer uma parte. Por favor. Na escola, tinha um menino, um rapaz, uma camiseta do Super-Homem. Representatividade absoluta, né? Por um lado, desse herói invencível, onipotente, todo-poderoso. Por outro lado, a própria imagem do Super-Homem é aquele que, se confrontado com uma pedra do seu planeta de origem, na Kryptonita, fica frágil, sensível, perde os poderes todos. Na verdade, para os homens, entrar no mundo fora de casa, quero dizer, fora do conforto de casa, do carinho, do afeto, do acolhimento, é como se fosse uma guerra, em que ele tem que ficar com uma máscara, ele tem que ficar com uma couraça de todo-poderoso. Mas, na verdade, todos os homens carregam dentro de si o seu planeta originário, em que somos todos frágeis, dependentes, carinhosos, seres afetuosos. Humanos, né? Acima de tudo. Somos humanos nesse sentido, né? E o Super-Homem, interessante, você falou, o Super-Homem ele tem um contrassenso aí em toda essa conversa, porque
para ele conviver na nossa sociedade, ele tem que justamente se despir de todas as suas potencialidades, né? Ele tem que se mostrar mais frágil, né? E às vezes a gente espera que aconteça isso um pouco, né? Também as mulheres se mostrando mais fortes, os homens se mostrando mais sensíveis, porque não deixam de ser, né? Só mascaram. É porque no final das contas que fica de alimentar, né? A violência é só o sintoma, né? O machismo é a grande doença da sociedade e afeta a todos que nela residem, né? Acho que a reflexão que fica... Eu acho lindo a gente até finalizar o programa com essa sua fala, Sérgio, porque realmente o super-homem, na verdade, e a super-mulher, eles precisam conviver em harmonia e que possam, no final das contas, serem somente homens e mulheres, com suas fragilidades, né? Com as suas buscas, com seus anseios. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui com a gente, debatendo esse assunto, e obrigada. E você gostou da nossa conversa? Quer participar? Compartilha com a gente a sua história. Sugere um assunto pela nossa página no Facebook. Você também pode rever esse programa no site do Canal Saúde e acompanhar a gente no Instagram. E não vai perder a nossa próxima Conversa em Família. Até lá!